Oi! Hoje eu trouxe para vocês o planejamento do caso de uma paciente adulta, onde a gente tem outras questões ortodônticas para serem resolvidas que não exatamente só funcionais. Então, essa paciente chegou para mim indicada por um colega que achou que ela ia ter melhorias estéticas no sorriso dela nessa idade que ela já está. Então, a gente observa que ela tem um estreitamento dos arcos na região posterior e média do arco, que é normal do nosso processo de envelhecimento por conta de remodelação óssea, mudança da pressão de músculos na face, de composição de colágeno e gordura do rosto. Isso influencia sim na posição dos nossos dentes ao longo dos anos e acaba gerando essa contração dos arcos, que acaba refletindo também na região anterior, onde os dentes tendem a ficar mais tortos, a gente tende a ter um apinhamento. Então, numa visão lateral da arcada da paciente, vocês podem ver que ela não tem uma questão oclusal muito grande, ela tem um bom engrenamento dentário, tanto do lado direito quanto do esquerdo. A gente tem algumas inclinações que refletem essa questão do envelhecimento da paciente. Então, aqui numa visão como se fosse o céu da boca da paciente, a gente pode ver a questão do apinhamento anterior, que é a contração do arco acaba causando, e mesma coisa na arcada inferior, que a gente acaba tendo os dentes mais tortinhos, um apinhamento por conta dessa falta de espaço que se dá pela movimentação dos dentes posteriores. Coloquei também uma foto que a gente usa muito em ortodontia, que é a foto de perfil, porque para essa paciente a ideia também é trazer benefício estético para ela, compatível com a idade dela. E quando a gente vê uma foto de perfil, e principalmente o perfil sorrindo, a gente vê que esses dentes eles estão com uma inclinação mais para trás, e isso reflete no perfil total da paciente, que é normal, todos nós com a idade, ter uma perda de colágeno, uma perda de volume dessa região. Então, com o tratamento, a ideia também é devolver volume para essa região através do posicionamento dos dentes. Então aqui a gente tem um planejamento digital dessa paciente, tá? É um caso que a gente está começando agora, que a gente ainda não tem a evolução, mas eu trouxe para vocês o inicial dela, a ideia de tratamento dessa paciente. Então aqui a gente tem a mordida da paciente na versão 3D, que é o escaneamento dela. Aqui embaixo é o número de alinhadores que foram planejados, que são 19. Isso corresponde a mais ou menos 10 meses de tratamento dessa primeira etapa. Por que eu falo primeira etapa? Porque os alinhadores, normalmente a gente precisa de alguns alinhadores a mais durante o processo ou lá no final do tratamento para conseguir chegar a um final ideal. Tem alguns ajustes a mais normalmente a serem feitos lá no final. Então, o que a gente planejou para essa paciente? Vou pular para uma visão final que vocês vão ver que a gente planejou expandir essa região média e posterior do arco para ganhar esse volume aqui que ela perdeu, né? Então, aqui pulando para o final, vocês podem ver que esses dentes ficam mais verticais e como se fossem mais para fora. A gente ganha em perímetro transversal ali do arco, né? Aqui na região anterior, claro que consequentemente a gente acaba alinhando aquela região que está mais tortinha, mais apinhada. Esses quadradinhos aqui, retângulos que apareceram nessa cor verde claro, azulado, correspondem a attachments. O que são isso? São resinas, são como se fossem umas restaurações mais altas nos dentes, que alguns dentes que precisam de movimentos mais complexos, o alinhador, o plástico do alinhador, ele precisa de um auxílio para conseguir fazer esse movimento mais complexo. Então, nessas resinas, ele tem um ponto de apoio que garante que ele vai conseguir fazer esse movimento. Então, isso aqui, claro, é da cor do dente na boca, como se fosse uma restauração, e ao final do tratamento a gente remove, dá um polimento no dente, como se fosse o dente natural de volta. Então, vou botar uma visão lateral aqui para vocês poderem ver do antes e depois. Então, aquela questão que a paciente já tinha a mordida mais adequada, engrenada, a gente vai melhorar, então, as inclinações dos dentes para manter esse bom engrenamento. E na região anterior, aquilo que eu falei em relação ao perfil dela, qual é que é a ideia? A gente corrigir essas inclinações, jogando um pouquinho esses dentes para frente, claro que dentro do limite ósseo que a paciente permite, para a gente dar um maior volume de lábio, tá? Do lado esquerdo da paciente, planejamento é muito parecido, que é melhorar já um bom engrenamento que ela tem e devolver aquela inclinação aqui para os dentes
anteriores. Vamos botar uma visão como se fosse da parte de cima, vendo pelo céu da boca. Então, o que vocês podem observar? Do inicial para o final, a gente tem essa expansão do arco, né? E o alinhamento na região anterior. Quando a gente coloca aqui uma visão de sobreposição, vocês veem nessa cor rosado aqui, o inicial, e quando a gente vai para o final, tem toda essa diferença ali do quanto foi expandido, do quanto a gente recuperou o transversal desse arco, e também aqui na região anterior, o quanto o inicial ele tá com uma inclinação bem aqui para trás, enquanto o final a gente consegue devolver uma inclinação natural para esse dente, dando maior volume labial. E da região inferior também, a gente tem aqui, ó, uma expansão bem significativa, e a região anterior também, a gente acaba tendo mais uma expansão, conseguindo jogar esses dentes mais para frente para dar esse volume maior e uma sustentação labial para a paciente. E aí, gostaram desse planejamento? Querem ver como é que esse caso vai seguir? Tem alguma dúvida? Pode escrever para mim.